Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com o Matheus Felizardo. Ele foi aprovado no concurso da PF na primeira fase e ficou em 14º lugar para o cargo de escrivão e vai conversar com a gente para contar como ele conquistou essa aprovação. Então, Matheus, seja muito bem-vindo e parabéns. Obrigado, Cláudia. Meu nome é Matheus, eu sou natural de Jundiaí, interior de São Paulo. Fui aprovado, logrei êxito na 14ª colocação no concurso de escrivão. Eu sou formado em Educação Física, basicamente estudando aí há 3 anos. E aí, como que surgiu esse desejo de prestar concursos e por que a PF? A PF por conta das atribuições e combinam mais com o meu perfil, né? E eu comecei a estudar porque eu não estava me sentindo realizado na minha área. Eu trabalhava em academias, eu não estava muito satisfeito com a minha rotina, com a valorização assim, do mercado do profissional de educação física, e foi aí que um grande amigo me incentivou, me indicou alguns concursos públicos, e aí que eu comecei a estudar, e tanto é que hoje eu já sou servidor público, né? Essa foi a minha segunda aprovação. E qual que foi a primeira aprovação? Hoje eu sou guarda municipal em Jundiaí, na minha cidade, né? Ah, então tá em casa, mas agora se tiver que mudar, você está disposto pela Polícia Federal, vale a pena, Sim, né? novos voos, né? Novos voos. E aí conta pra gente também como que você se organizou nesse período de estudos, né? Você para o concurso da PF, então teve que conciliar com o trabalho. Como você fez para montar o seu planejamento, como ficou a sua rotina? Sim, é basicamente o que a grande maioria dos concurseiros faz, né? Hoje um ou outro só consegue não trabalhar e se dedicar exclusivamente ao mundo dos concursos públicos. Eu trabalho do período da tarde para a noite, então eu estudo basicamente no período da manhã, sempre acordando muito cedo, acordo por volta de 4h40 da manhã, e aí a hora que eu chego, por volta de 7h30, 8 horas da noite, eu estudo mais um pouquinho, né? Então totalizando umas 6 horas diárias durante a semana, e aos finais de semana era dedicação exclusiva mesmo, era até o olho sair sangue. Sábado e domingo, os Sábado e dois domingo, dias. sim, os 2 dias. Feriado, dia santo, todos os dias era dia para estudar. Mas esse ritmo intenso foi depois que saiu o edital? Como que foi? Focado assim na PF? Não necessariamente, né? Porque eu ficava muito atento à equipe de jornalismo do Estratégia e eu via aquelas movimentações, e foi aí quando eu vi que foi autorizado principalmente, aí já foi ritmo pós-edital mesmo. Não fiquei esperando o edital sair para de fato entrar no nível pós-edital. Mas aí você sabe mais ou menos o tempo total de preparação focado na PF nessa intensidade? Nessa intensidade, assim, eu acho que foram 6, 7 meses, né? Que foi ali do final do ano passado até o dia 23 de maio. Certo. E você falou sobre essa sua escolha, né, da PF, mas por que o cargo de escrivão? Porque quando eu entrei no serviço na área de segurança pública, eu vi que as atribuições mais burocráticas combinavam mais com o meu perfil do que a que se diz operacional, né? E eu vi que eu sou uma pessoa que combina mais com o perfil de escrivão mesmo. Eu optei pelo cargo de escrivão, não foi nem pela concorrência. Tanto é que com a minha nota eu entraria também para agente, para papiloscopista, mas eu acho que eu me enquadro mais nas atribuições de escrivão. E aí, falando um pouco ainda dos seus estudos em relação às matérias, você costumava estudar várias matérias por dia? Tinha um ciclo de estudos? Como que você fazia quanto a isso? Eu estudava várias matérias por dia, né? Geralmente as pessoas costumam estudar 1, 2, eu já cheguei a estudar 5, 6 em um dia. Isso é muito pessoal, né? Mas assim, eu me dava bem. Eu não consigo estudar muito tempo a mesma matéria. Por exemplo, 4, 5 horas a mesma matéria. Com exceção de informática. Como tinha um peso muito grande, eu dava um pouquinho mais de ênfase em informática. Às vezes eu estudava eu já cheguei a estudar 5 horas direto de informática, mas era uma exceção. Mas eu dividia por blocos e por dias da semana. Arquivologia e contabilidade, aí um outro dia informática e português. Eu tinha o meu cronograma assim. Eu acho que isso é fundamental para o estudo em alto nível. E você teve auxílio de alguém para fazer esse planejamento ou seguiu as trilhas? Como que você fez esse cronograma? Sim, eu cheguei a ver as trilhas sim, né, mas eu adaptei a minha realidade. Como os meus horários eram um pouco quebrados assim durante o dia, eu tive que adaptar a minha realidade. Eu acho que isso deveria ter feito mesmo, não tinha outra maneira, né? E aí eu adaptei, mas assim, eu tive instruções, eu vi a trilha e vi também algumas mentorias, assim, umas dicas de coach, e fui adaptando a minha realidade até ficar bem coeso, bem fechado.
E aí, em relação à estratégia, como que você conheceu? Há quanto tempo já vinha estudando com os materiais? Sim, eu conheci o Estratégia logo após a prova da PF 2018, né? Que eu, infelizmente, não passei, né? Fui muito mal, mas assim, eu tinha 2 meses de estudo. Aí eu não estudava pela Estratégia ainda, mas logo após, assim, a prova da PF de 2018, eu decidi que, de fato, eu queria continuar estudando para concurso, que eu ia até o final, até passar. E foi aí que eu comecei a me inserir no mundo dos concursos, né? Nas redes sociais, e aí que eu conheci o Estratégia, eu vi boas recomendações, ótimos comentários a respeito. E aí que eu comecei no Estratégia. Eu não lembro se eu já fiz assinatura, mas eu já comecei. E eu já estou na 3ª assinatura do Estratégia aí, ilimitada. Olha, então já está firme aí com estratégia, conhece bem os materiais. O que que você acha em relação aos PDFs, as videoaulas, alguma outra ferramenta que você tenha usado? Sim, eu já vi PDFs de outros cursinhos, mas assim, não passam nem perto dos PDFs do Estratégia. Eu acho que a combinação do Estratégia de videoaula com o PDF é fantástica. Por exemplo, de informática, o Diego Carvalho com o Renato da Costa, é assim, uma dupla imbatível, né? No mercado, não tem comparação. Silvio Sandi com Júlio Cardoso em contabilidade, em todas as disciplinas, eu acho que essa combinação é perfeita. E aí, quando você lia o PDF ou lê, enfim, como que você faz para absorver o conteúdo? Você tem alguma tática de fazer resumo, grifar, mapa mental? Então, eu não gosto muito de, por exemplo, assistir a uma aula fazendo resumo, anotando, eu prefiro focar mesmo na aula e resolver muitas questões, né? E também fazer um estudo ativo, por exemplo, escrever, tirar de dentro o meu conhecimento para uma lousa, para um caderno, às vezes até falar, até sozinho, né? Eu falava para realmente revisar aquela matéria. E você incluía a revisão aí no seu cronograma de estudos? Há quanto tempo, de quanto em quanto tempo você fazia a revisão? Sim, não tinha um tempo fechado, mas assim, quando eu via que eu estava precisando, ou quando eu terminava o ciclo. Por exemplo, eu batia todo o cronograma de português e aí eu fazia aquela revisão geral. Mas concomitantemente eu sempre estava fazendo muitas questões, que também é uma maneira de revisar, né? Toda a disciplina. Então eu sempre estava. Questões eu fazia todos os dias. E aí ao final de cada ciclo do cronograma do curso, eu também fazia revisão. Que todas as aulas do Estratégia têm essa opção. Tem os mapas mentais que são sensacionais. Na reta final eu usei só os mapas mentais, basicamente, e o resumo do professor, né? Que os mapas mentais geralmente é uma outra pessoa que faz, mas muito top. Mapa mental da Lulu Concurseira, fenomenal. Legal. E aí você falou então que fazia bastante questão e simulado. Você tinha o costume de fazer simulado para simular mesmo o dia da prova, o tempo? Sim, com certeza. Eu fazia toda semana, basicamente. Eu gostava de combinar os simulados do Estratégia com algum outro simulado. Por quê? O de Estratégia era progressivo e isso me ajudou muito. E eu fazia o simulado também geral. Às vezes o Estratégia também fazia, né? O simulado geral, simulando de fato a prova, mas o progressivo é essencial para ir avançando no edital, né? E você teve dificuldade em alguma matéria? E se teve, como que você fez para lidar com essa dificuldade e superar? Em muitas, principalmente as exatas, né? Estatística, eu acho que quase ninguém superou depois da prova, né? Do dia 23 de maio, que veio muito fora, assim, né? Mas, por exemplo, o raciocínio lógico, matemático, eu tinha dificuldade também, e eu fiz 11 de 12 pontos. Como eu fiz? Estudando de verdade, porque geralmente a gente tende a negligenciar aquilo que a gente acha que não consegue aprender, cria aquele bloqueio, então se torna um pouquinho mais difícil, mas quando a gente se compromete de fato a aprender, a gente aprende, e foi aí que foi meu diferencial, para de fato entrar nas cabeças aí, porque eu fiz 11 pontos em raciocínio lógico, e se tirar esses 11 pontos de mim, você vê a diferença que dá na minha nota, né? Sua nota total foi quanto? Foi 87 na prova objetiva e 12,93 na redação. E você esperava que ia tão bem assim? Olha, por exemplo, na redação, nos simulados, na prova objetiva eu já estava fazendo isso aí. No último simulado que eu fiz antes da prova, eu fiz exatamente 87 pontos. Caramba. Eu tenho até a prova para mostrar, né? Mas na redação me surpreendeu. Eu perdi 0,07, né, na redação. Então foi uma coisa assim, eu me surpreendi demais, positivamente. Foi uma nota muito alta. Eu acho que do cargo de escrivão foi a maior nota. Olha só, parabéns mais uma vez, né? E como que você fez então para se preparar para a redação? Fazendo muitas redações, né? Começa É o por aí. jeito, né? Não tem como. Redação, de fato, a gente tem que praticar muito. Eu acho que como tudo, né? Mas assim, as matérias de exatas e a redação, se você não colocar no papel, se você não desenvolver, não tem como. Não tem como. A sua capacidade argumentativa, você tem que estar cada vez aperfeiçoando mais e
e evoluindo. Assim, quando eu vi no Diário Oficial da União, porque eu estava no ranking aproximado ali 30º, a hora que eu vi que eu fiquei em 14º, aí que eu vi a nota da redação, né? A redação que me jogou lá para cima. Todos os professores falavam, a Janaína falava, o Rodolfo Gracioli falava, a redação é que de fato vai colocar o candidato nas vagas. E aconteceu comigo, eu sou prova viva disso. E você já era bom em redação? Você já tinha esse costume de escrever ou foi por conta do concurso mesmo? Não, foi por conta do concurso. Eu não tinha o hábito de escrever, não. Quando eu comecei, eu não ia bem nas redações. Depois que eu fui ficando relativamente bom, fui aprimorando alguns erros, fui corrigindo alguns erros, né, que eu cometia e fui deixando de cometer. E graças a Deus eu praticamente atingi a nota máxima, né? Então, fiquei muito feliz com a nota da minha redação. É que a gente vê que tudo é treino, né? Às vezes as pessoas acham que tem que gostar, ou que tem que ser bom, mas não, você não tinha esse costume, Sim. mas persistiu e foi super bem. É o que eu costumo dizer, né? Quando a gente é criança, a gente faz aquilo que a gente gosta. Quando a gente fica adulto, infelizmente, a gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta para ter o que gosta, né? E foi aí que eu tive que ficar bom em redação, que eu tive que aprender raciocínio lógico, estatística e superar essas dificuldades para a gente se tornar um policial federal. Com certeza. E aí, na véspera de prova, como é que foi para você? Você estudou também ou preferiu tirar o dia para relaxar? Não. Se é que dava para relaxar. Isso é bem complicado, né? Relaxar. Eu não dormi praticamente as 2 noites anteriores à prova. Da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. Mas eu estudei sim. Estudei aproximadamente 6 horas no sábado, mas assim, bem cedo, para depois tirar o dia para dar uma relaxada, na medida do possível, né? Sim. E aí eu fiz um churrasquinho com a minha família e dei uma relaxadinha com eles. Aí dormi mal novamente, 2h30 da manhã eu já estava acordado no dia 23 de maio. Mas mais uma dificuldade que a gente tem de superar para fazer uma boa prova, né? Lidei com sono, lidei com ansiedade. No pós-prova vomitei, passei mal, acho que é a ansiedade, fiquei muito pilhado na hora da prova, mas a gente lidou bem com isso. E a sua família, ela te deu apoio nessa decisão de estudar para concursos, para PF? Olha, no começo não. No começo não deu apoio, porque na minha família eu sou o primeiro concursado, né? Mas depois que viu que começaram a surgir algumas aprovações, foram vendo que não, é possível, tal, porque o concurso público, para quem não conhece, geralmente tem aquela coisa, é fraude, é muito difícil, é carta marcada, e foi vendo que não, eu sou uma pessoa normal e como qualquer outro passei, né? Me preparei e passei. Depois que eu passei, principalmente agora, total apoio. Eu sou muito grato a eles, né? Que eu moro com eles. E assim, toda a base que eu precisava, eles me davam. Então, o tempo que eu tinha dentro da minha casa era só estudando mesmo. E aí você conseguiu conciliar também o lado pessoal? Não sei se você namora, enfim, você falou que mora com seus pais. Sim. Mas você namora, conseguia encontrar os amigos, ter uma vida social dentro do possível? Olha, Cláudia, infelizmente eu não consegui manter essa vida social, não. Eu sou solteiro, mas eu precisei me afastar, né, de algumas amizades, porque essas amizades me distanciariam da minha aprovação. Então eu tive que tomar essa decisão, porque como eu trabalho, não daria para eu conciliar, por exemplo, aos finais de semana, uma saída com os meus amigos, um encontro não dava mais. Então eu tive que optar e não me arrependo de ter optado por estudar para concurso. Agora está colhendo os frutos dessa dedicação toda. E aí, no dia da prova, como é que foi? Você também ficou muito nervoso, que no dia depois você passou mal, mas no dia você chegou a ficar abalado emocionalmente, assim, ansioso? Olha, eu acho que ansioso todo mundo fica, né? Eu fiquei, como eu disse anteriormente, eu acordei 2h30 da manhã, eu já estava em pé, já estava acordado, sabe, ligado, mas ao mesmo tempo preocupado pelo fato de eu não ter dormido bem, nem na sexta e nem no sábado, né, na véspera da prova. Estava um pouco preocupado, com a cabeça um pouco pesada. Aí eu fui ao mercado, comprei um chocolate, comprei um energético, dei aquela passeada, eu fiz o meu momento de prece, né, com Deus. Entreguei nas mãos dele, coloquei ele à frente do que estava por vir, e aí eu fui me acalmando. Aí eu cheguei ao local de prova, fiquei mais um pouquinho tenso, mas aí eu já tinha dado aquela aliviada, porque eu tinha feito o meu contato com Deus. E aí na hora da prova você já tinha algum planejamento, por onde começar? Enfim, como que você fez a prova? Sim, já estava tudo na cabeça. Era começar por arquivologia e contabilidade, fazer o mais rápido possível e já ir para português. Porque eu acho que na prova da PF, o concurseiro já estava com medo de português por conta de como veio na PRF, né?
E aí eu falei, eu não quero nem ver português antes de fazer arquivologia e contabilidade. Aí eu fui, fiz, eu acho que em 20 minutos eu já tinha feito as 24 questões. Não fiz as 24, mas resolvi do bloco 3, né? E aí eu fui para português, eu vi que português não estava aquilo que veio na PRF, estava muito mais dentro do comum, assim, do que é cobrado no Sebrasp, né? E aí eu fui seguindo a sequência. Aí eu fiz português, aí eu fiz direito, e aí eu fui avançando. E aí você fez PRF também? Não fiz, eu não fiz PRF, porque também como eu estava trabalhando, conciliando com o estudo para concurso, não ia dar tempo. Então eu preferi focar no que eu estava realmente estudando e colocar como prioridade, e fui só PF mesmo. Certo. E aí como que foi quando você viu que realmente tinha sido aprovado, nessa ótima colocação, né? Você imaginava que ia ser aprovado tão bem assim? Olha, acho que ninguém imagina. Depois que eu saí da prova, eu sabia que eu não tinha sido aprovado. Eu falei, não é possível, eu acho que tinha muita pegadinha. A gente pensa sempre o pior, né? Mas quando eu vi meu nome no Diário Oficial da União, foi um dos melhores dias da minha vida, se não foi o melhor. Foi marcante mesmo. Conseguiu comemorar, Sim. dentro do possível? A gente tem que se resguardar ainda mais agora, né? Nessa época do Covid. Mas assim, na medida do possível, eu comemorei sim, chorei muito. Comemorei com a minha família, é aquele peso que a gente tira, né? 3 anos batalhando por uma prova. Então, após a conquista, a sensação é indescritível. E aí você falou que é formado em Educação Física, Sim, né? sim. Então o TAF para você tá tranquilo. Como é que Olha, tá? a gente não pode falar que tá tranquilo, né? Mas assim, veio mais tranquilo que o último edital. Eu sempre mantive um bom hábito de atividade física. Sempre pratiquei várias modalidades. Então, assim, eu acho que a dificuldade maior é, de fato, a natação, né? Acho que para todo mundo, mas não tá nada absurdo, não. Então, mas tá tranquilo, tá bem preparado. Tô bem já, preparado, tá tô bem treinando. preparado, tô bem preparado. Eu acho que todo mundo que passou aí já estava pensando no TAF, então acho que não vai ter muita surpresa, não. E como que você acha que o Estratégia te ajudou nessa caminhada, a conquistar também essa aprovação? Acho que essa aprovação é nossa, né? Não é só minha, porque o Estratégia foi essencial. Como eu disse, o estudo para concurso hoje está muito profissional. Basta pegar as notas de corte, tanto da PRF quanto da PF, que a gente tira a conclusão disso. E os PDFs do Estratégia, como eu disse anteriormente, são fantásticos, assim. E que eu falo do PDF porque eu prefiro estudar por PDF, né? Mas, assim, o nível de excelência do Estratégia é fora do padrão. Tanto é que basta pegar os aprovados aí e fazer a lista, né? Quase todos são do Estratégia. Tivemos muitos aprovados, né? Tanto que hoje tem um monte de gente aqui em São Paulo para fazer entrevista. Então, a gente está muito feliz por vocês. Pessoas diferentes, né? Com diferentes histórias, realidades, mas unidas pelo mesmo curso e tá dando certo, né? Que bom, a gente fica feliz. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para quem também sonha em ser aprovado. Sim. Galera, não desistam, tá? O que eu passei no dia 11, na última sexta-feira, foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu faria tudo de novo e por mais tempo ainda, se fosse necessário. Só não passa quem não suporta o processo. Não desistam, vale muito a pena. Tá dado o recado, então, do Matheus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Muito obrigada por ter vindo até a sede, compartilhar um pouquinho das suas experiências e muito sucesso. E eu que agradeço, viu, Cláudia? Foi um prazer. Espero vir outras vezes. Com certeza, a gente vai, quando terminar o concurso e você conseguir, né, passar por todas as etapas, você volta aqui para dar entrevista. Tá? Com certeza, a gente está na torcida. E pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, acesse o nosso site estrategiaconcursos.com.br. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.